Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, um bate-papo divertido, animado, mas com conteúdo, com alguém que faz arte, cidadania, empreendedorismo, política, que também é o caso de hoje. Como você pode ver, já tenho aqui o nosso entrevistado de hoje ao meu lado. Trata-se do advogado, ex-prefeito de Extremóis e pré-candidato a prefeito de Extremóis, Enilton Trindade, a quem eu vou saudar. Enilton Trindade, enfim, deu certo. Bem-vindo à Conversa de Botequim. Boa tarde, senhores espectadores. Boa tarde, Cefas. Prazer grande estar aqui batendo um papo contigo. Enfim, deu certo. Depois de Gorete aí marcar e remarcar várias vezes, a gente vai se encontrar aqui um bate-papo. Todos os seus telespectadores sejam muito bem-vindos para que a gente possa interagir e a conversa flua com muita naturalidade. Perfeito, vai ser um bate-papo muito legal. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa, a partir de agora, já começou há algum tempo, vai entrevistar pré-candidatos e candidatas a prefeito e prefeita dos municípios da região metropolitana. Extremóis é um município importante da região metropolitana. A gente vai falar muito sobre Extremóis, potencial turístico, sobre tradições de Extremóis. Enfim, então o programa também serve para mostrar aos eleitores dos municípios como funciona o pensamento dos candidatos. E vou fazer aqueles velhos lembretes também. O programa é 100% interativo. Quem quiser pode vir assistir no Bardalos. Já tem muita gente bacana aqui. Aos pouquinhos eu vou dizendo os nomes e mandando abraço de quem está aqui. E quem quiser comentar é só ir no Facebook Cefas Carvalho, fazer pergunta aqui para Enilton, ele vai respondendo na medida do possível. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, daqui a pouco eu vou dizer o nome de todos também que viabilizam o programa, mas vamos começar com um bate-papo. Enilton tem um monte de pergunta, mas é papo de bar. Deixa eu começar perguntando a tradição do programa. A gente sempre pergunta aqui como é que a pessoa começou naquilo pela qual é conhecida. Você é um líder político de Extremóis, tem muita experiência como prefeito, é pré-candidato a prefeito, está em pré-campanha e é advogado, é também filósofo, você tem várias ocupações que vai falar sobre isso. Mas, Enilton, como é que era quando criança? Você queria ser o quê quando criança? Você já pensava em ser político, advogado? Como é que era a sua família? Fala sobre o jovem Enilton. A coisa da política veio ainda na barriga da minha mãe. Foi? Quando minha mãe estava grávida, já pertinho ali de Paris, meu pai estava disputando uma eleição de prefeito lá em Pedro Avelino, ali perto da Serra do Cabugi. Então eu nasci no dia 29 de dezembro e em janeiro meu pai estava tomando posse como prefeito. Então, nossa já senhora. vem essa coisa da política na placenta. Na placenta. E como é que foi sua infância? Assim, seu pai como político, tinha tempo de conversar com você? Tinha. Fala um pouquinho sobre isso. A vida de interior ela é muito diferente dessa vida nossa de capital. Você tem mais tempo para todas as coisas, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então você tinha muito a família como modelo, como exemplo e como forma de interagir. Então a gente era uma família que não era pequena, eu e mais 6 irmãos. 6 irmãos? 6 irmãos. Nossa. E eu caçula. E aí fiquei até meus 14 anos lá em Pedro Avelino, estudando lá no grupo do Estado, que também só tinha esse grupo. Você só jogava bola no mesmo canto, só estudava no mesmo canto. Mas muito cedo também fui desenvolvendo a vontade de trabalhar. Meu avô, o pai do meu pai, ele tinha uma banca no mercado de vender rolo de fumo. Aí então todo sábado, quando o meu pai ia para a feira, me levava e deixava na banca do meu avô. Então você e eu começava lá já rolo de fumo com 5, 6 anos de idade, já vendia rolo de fumo no mercado de Pedro Avelino. Foi seu primeiro trabalho? Foi meu primeiro trabalho. Nossa Senhora. Você era criança leitor? Porque para ser advogado, e a gente tem advogados aqui, tem que ler, você tem um interesse. Você era criança que lia, você era curioso com as coisas, como é que era, Enilton? Sempre gostei muito de ler, sempre. A minha vida toda eu gostei muito de ler. Primeiro porque gostava e depois por uma necessidade. Como a gente era de uma família pobre, a gente sabia que o caminho era educação. Ou você ia por ali para tentar ser alguém, ou então você não progredia na vida, não adiantava, ia ficar ali vivendo naquela vida de comunidade de interior, que às vezes você não tem muita evolução. E a minha mãe sempre quis muito que todos nós estudássemos. E aí, naquela época, lá em Pedro Avelino, não tinha nem o científico. Então você terminava o ginásio, tinha que vir estudar em Natal.
E aí minha mãe disse, eu não vou ficar aqui e esses meninos só vão ginasial. E aí trouxe, teve até uma confusão, meu pai não queria sair de Pedro Avelino. Aí viemos todos aí, os 7 para cá, e graças a Deus deu certo, todo mundo estudou, todo mundo se formou. E aí a vida andou e deu certo para todos nós. Vocês moraram onde, Natal, Enilton? Morávamos, quando nós chegamos aqui em Natal, a gente morava aqui na Praça Augusto Leite. Augusto João Tiburcio. Sim, é João Tiburcio? Essa praça aqui. Vocês moravam aqui? Morávamos ali na Praça João Tiburcio. Aí depois a gente foi morar ali nos apartamentos que tem na Prudente de Moraes, com Alberto Maranhão, no Jardim Tirol. Sim. E aí eu estudei a vida toda em escola pública. Eu e meus irmãos, todos nós estudamos a vida toda em escola pública. E a gente, para ir para o Ateneu, quando a gente foi cá, eu fui estudar no Ateneu. Ali a Prudente não era nem asfaltada, nem passava onda, nem nada. Você ia a pé, daqui lá, olha a distância. Para o Ateneu, para estudar e voltar. E à noite, quando a gente já estava ali para fazer cursinho, pré-vestibular, tinha que vir aqui para a Catedral, para o Ferro Cardoso, aqui vizinha a Catedral Antiga. Exatamente. E aí a vida da gente sempre foi de muita luta, de muita batalha, de muita correria, mas é assim que é bom. Você ter as coisas na mão, eu não acho que é legal não. Você tem que lutar pelas coisas, você tem que batalhar, você tem que ter objetivo na vida e tem que alcançar pelos seus esforços. E graças a Deus, eu não acho ruim a gente ter passado pelas dificuldades que nós passamos, que isso nos engrandeceu muito, fez com que a gente fosse procurar os nossos caminhos, e aí a vida acabou dando certo para todos nós, graças a Deus. Que bacana. Enilton, antes de entrar na vida adulta e profissional, como é que foi a sua experiência no Ateneu? Eu estudava no Ateneu, e o Ateneu tinha uma coisa, que eu tinha muita vontade de fazer direito. E aí você não tinha muito como concorrer com os outros alunos de escola pública, os caras faziam FES, faziam uma aula complementar, um curso complementar de inglês em Alto Canto. E aí eu disse, não, só por aqui eu não vou passar em direito não. Aí eu estudei e fui estudar na Etfern, ali em frente ao Mídio, que era Guararapes. Aí o ensino lá, ele era bem diferente, era muito criterioso. Você, lá na Etfern, você, primeiro para entrar tinha que estudar muito e passar aí também. E aí, para você ter uma ideia, Cefo, de todos os alunos da minha turma, de Etfern, todos passaram no vestibular. Então, para você ver como a Etfern preparava, como preparava bem, né? Isso. E aí, da Etfern, fui fazer direito. Depois que terminei direito, comecei a advogar. E aí gostava muito, lia muito, esporadicamente, filosofia. E depois que sistematizei esse estudo, fui fazer filosofia, fiz bacharelado. E depois fiz licenciatura. Nossa, vamos item por item. Como é que foi o curso de Direito? Foi bom para você? Foram boas lembranças? Muito bom. O curso de Direito foi bom porque eu tive grandes professores. Eu estudei com o ministro Zé Delgado, eu estudei com o Diógenes da Cunha Lima, eu estudei com o Paulo Lobo Saraiva, eu estudei com Américo de Oliveira Costa. Eu tive muitos grandes professores. Graças a Deus eu ainda peguei uma época que tinha grandes professores, como hoje ainda tem. A Universidade Federal, ela é excelência porque você sabe que independente, pelo menos eu estou falando do curso de Direito que eu conheço. Sim. Hoje tem lá grandes professores. Professores que são reconhecidos internacionalmente. Sim. Você pega um professor como o professor Walter Nunes. Sim. Walter é um dos melhores professores que tem no Brasil, juiz federal, Barros Dias. Sim. Então tem muitos, e Ivan Lira de Carvalho, tem muito hoje, tem muito professor, grande maioria são juízes, são procuradores. Então o quadro da Universidade Federal ainda é muito bom com relação aos professores. Não que o da rede particular não seja, que são também, tem muitos grandes professores. Dr. Baltazar, então tem muita gente boa, Herbert Spence, então tem muito professor bom. E aí eu fiz o curso de Direito, terminei o curso de Direito, fui fazer o OAB, e aí na OAB, quando eu terminei de fazer, a banca que me examinou era formada por Hélio Vasconcelos, Herbert Spence e o ministro Marcelo Navarro. Só isso? Só isso. Aí a gente teve a felicidade de fazer uma boa prova oral e uma boa prova escrita, e quando terminou, o Herbert Spence me chamou para eu trabalhar no escritório de advocacia dele, fiquei lá 4 anos. Que maravilha! E aprendi muita coisa e devo muita coisa. Você saiu direto da banca para trabalhar no escritório. Foi. Isso mesmo. Aí, uma curiosidade. O direito, eu sei que o direito tem umas nuances, que podem ser poéticas, podem ser humanísticas, eu sei disso. Mas, de uma maneira geral, o direito é uma coisa muito dura lex sed lex, né? É a pena da lei, é o Código Civil. Você fez filosofia, que é uma coisa totalmente diferente, ou pelo menos parece. Como é que foi isso, de resolver fazer filosofia?
Olha, o direito, a gente tem muito juiz, que eles chamam garantistas, e eles ficam ali entre o que Calamandrei dizia: o dia que você encontrar a lei em conflito com a justiça, tu fica com a justiça. Então tem muito juiz, muitos deles que conheço, que eles olham, ele tem esse olhar humanitário e julgam muitas vezes de acordo com a justiça, que você acha que é justo. Porque a lei, muitas vezes, você faz uma lei, muitas vezes, não vamos citar, mas de repente tem um clamor público de alguma coisa. Aí o Congresso, acossado por aquela opinião pública do momento, vai e faz uma lei, que às vezes é uma lei que você não sabe se aplicada daquele jeito vai ser uma coisa boa, mas fez lá. Então você faz essa lei, joga lá no mercado, e aí quando todo mundo está nesse negócio de ir pegar a prestação jurisdicional, aí é onde tem a tranquilidade, é onde tem a sapiência do juiz para saber julgar, ouvir. E aí é como eu estou te falando, não é só pela lei dura. Às vezes o cara vai pelo que é justo. E nisso a filosofia ajuda. A filosofia entra muito. Aí como é que foi seu curso de filosofia? Como é que foi? Como é que é o Enito filósofo? Eu gostava muito da filosofia antiga, gosto ainda. Porque filosofia é um universo, se você for buscar e querer estudar, a gente passa aqui a vida toda e não sai de um filósofo. Então eu ficava muito ali nessas questões de metafísica, de querer saber a vida depois da morte, para onde é que a gente vai, se existe realmente isso. E aí eu encontrava isso na filosofia de Platão, na filosofia de Sócrates e na de Aristóteles. E aí depois disso a gente vai pegando os filósofos que tem. Eu sou católico e religioso, então eu sempre procurei conciliar a minha filosofia com razão e fé. Mas aí tem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Isso mesmo. Também então, está bem servido. Eu sempre procurei conciliar a razão e a fé. E tem uma encíclica que muito boa do Papa João Paulo II, que é sobre razão e fé, e depois eu vou lhe dar de presente, que é uma coisa fantástica. Aceito. A gente vai por esse caminho. Então, eu fiz isso aí, depois que via muito que a questão a morte de Sócrates é uma história bacana, muito parecida com a história de Jesus. Sim. Porque o cara acreditava que quando morresse, ele não ia simplesmente para debaixo da terra. Ele achava que ele ia para um lugar melhor. E aí, questionado lá, os discípulos lá com ele na roda, disseram: você está chorando por quê? Porque você não deve chorar. Olha que coisa bacana. Porque se o que dizem que eu vou encontrar para além, os meus amigos, os que já foram na frente, se dizem que eu vou para essa convivência com ele, essa sentença não é uma condenação, é um prêmio. Né? E aí bebeu a cicuttazinha dele e morreu tranquilo. Exatamente. E aí o que eu gosto da filosofia é isso. Que bacana! É morrer pelo que se acredita, né? Sim. De forma serena. Sempre. Como foi o caso de Jesus e como foi o caso de Sócrates. E dos alemães, você gosta? Aí já é mais hard, né? Nietzsche, Schopenhauer, eu gosto muito de Nietzsche, porque Nietzsche, ele tem uma coisa, ele além de ser filósofo, ele é filólogo. Então a filosofia, às vezes você pega um cara que tem uma forma complicada de escrever, de transmitir o pensamento, e ele não. Como ele era filósofo, ele trabalhava muito com as palavras e tinha essa facilidade. Então você vê muita gente que às vezes que nem é filósofo, gosta de ler Nietzsche. Por quê? Pela facilidade com que você vai, pega um texto dele e você entende. Gosto demais dele. Mas Nietzsche dava umas provocações nos religiosos, né? Tem que dar, o anticristo, tem que dar. Não lhe deram uma tremida, não? Não, porque eu tinha um professor de filosofia, Marcos Figueira. As aulas dele, ele fazia assim uma roda. E ficávamos todos, esse cara é pós-doutor, e ficávamos todos conversando. E ele tinha uma coisa muito bacana. Ele, às vezes tinha um cara lá que ia para lá só para polemizar, falar besteira. Professor, não vamos escutar esse cara não. Não, vamos escutar o cara sim. Porque filosofia é isso. É você ouvir a opinião do outro. Pode ser que o que ele esteja dizendo você acha que seja uma besteira, mas pode ser que seja uma coisa genial daqui a 10, 20 anos. Então esse é o barato da filosofia. É o respeito à ideia do outro. É você poder falar, você poder expressar o seu pensamento. Então era muito gostoso o curso de filosofia. Tanto é que depois que eu fiz licenciatura, eu fui fazer bacharelado. Nossa Senhora! Vamos passar na filosofia. Agora vem uma curiosidade.
A minha curiosidade é saber como você, de advogado e filósofo, passou para a política. Mas o que você falou da filosofia, de ouvir o outro, parece com política. Como é que foi a sua entrada na política, Enilton? Porque lá atrás, né? Eu estava te falando que em Pedro Avelino. Isso. Lá Seu pai foi prefeito. Meu pai. Você nasceu 3 meu dias pai, antes de seu pai assumir como prefeito. Meu pai foi prefeito lá, meus irmãos, Ed Cleito, Elcio também foram prefeito lá. Marina, uma sobrinha minha, foi vice-prefeito, Elcio também foi prefeito. Lá eles já fazem parte do mundo político lá de Pedro Avelino. Aqui, eu entrei para a política aqui de Extremóis, porque tinha um cara da faculdade, meu colega do curso de Direito, Domingos Xavier, e ele era prefeito de lá. E aí começou a me chamar para fazer umas coisas lá, advogar para a Associação de Barraqueiro, Associação de Bugueiro. Aí eu comecei a advogar para ele e para a Prefeitura de Extremóis, e aí foi criando um vínculo, e aí acharam bom a forma como a gente trabalhava, e disseram, rapaz, você devia ser prefeito aqui. E aí foi ficando aí e acabou dando certo. Isso foi quando, Enilton, exatamente? Isso foi em 2000. 2000? 2000, a gente foi candidato, aí assumimos em 2001, renovamos o mandato em 2004 até 2008. Fala mandatos. Sobre essa primeira campanha, assim, pelo que você está falando, você era ligado você advogava, como você falou, era ligado à filosofia, leitor dos bons filósofos, de repente estava advogando Extremóis, e de repente chamaram para ser candidato a prefeito. Você achava que ia ganhar? Como é que foi a campanha? Quais são as lembranças que você tem dessa primeira campanha? Eu e os outros 5 candidatos, né? Que política todo mundo acha que ganha. Estou disputando com mais 2 lá. Você chega lá, os outros estão dizendo que ganha. O bom da política é isso. E o cara vai até o fim, porque diz, não, estou melhor do que você, eu vou ganhar. Mas, não, eu não tive choque algum de conciliar direito, filosofia com a política. Eu acho mais pelo fato de eu ser de interior, eu ter nascido em cidade de interior, e ter passado a minha infância toda, até meus 14 anos, dentro de uma cidade de interior. Então eu não tinha dificuldade de conviver, como não tenho até hoje. As minhas raízes todas foram de cidade de interior, eu sempre fui muito interiorano. É tanto que até hoje, pode vir aqui em Lula, ele botar os pratos se quiser, mas se ele um dia tiver aqui um carneiro torrado de uma galinha, eu prefiro comer isso do que qualquer outra coisa. Olha aí, Lula, inclui no cardápio. Obrigado, Agli. A gente já se encontrou em Ceará-Mirim, já se encontrou em Extremóis, em Barra. Muitas vezes eu saio daqui para ir comer galinha no mercado de Ceará-Mirim, para comer galinha lá em Aparecida, lá em Extremóis. Sempre. Eu gosto muito de galinha e carneiro. E todo mundo lá sabe disso. Mas como é que foi essa primeira campanha? Então, aí chegou o dia, porque Extremóis é um turno, né? Turno único. O único município do Rio Grande do Norte tem 2 turnos, possibilidade de 2 turnos é Natal. Então era uma bala só. Como é que foi? Quando você sabia que ia ganhar na véspera? Como é que era o clima político na cidade? Que eu sei que em cidade do interior o clima político é mais pesado. Eu tinha uma coisa que aí é da natureza de cada um. Eu nunca fiz política radical, eu nunca maltratei adversário meu, sempre tive o maior respeito. Porque você tem que vencer no campo das ideias. Não é eu dizendo que você tem esse ou aquele defeito que eu vou chegar a lugar nenhum. Primeiro porque o povo não está afim de saber disso. O povo está afim de saber o que é que você tem para melhorar a vida dele. Então eu fiz uma campanha sempre voltada para o que eu ia realizar. Não atacava ninguém, não falava mal de ninguém. Tanto é que da minha primeira campanha, só para você ter uma ideia, da minha primeira campanha, os outros quatro que foram candidatos comigo, os que morreram, a família toda me apoia. E os que estão vivos estão dizendo que vão me apoiar. Olha. Então, para você ver como eu faço política de conciliação. Desses 4, eu estou lembrado de 2 aqui. Eu estou vendo se eu vou lembrar dos outros 2. Aí, como é que foi você assumir e administrar a cidade? Como é que foi o choque? Opa, sou prefeito da cidade. E agora? É porque quando a gente vai... Obrigado. Olha aí, queijinho. Quando a gente... Obrigado. Antigamente, as campanhas elas eram mais demoradas. Não começa a campanha de hoje, você tem 45 dias, em agosto, 16 de agosto, a campanha é muito curta. E não tinha rede social na internet. Não tinha rede social, você começava a fazer a campanha em janeiro, era fevereiro. Comício e fazia rodar a cidade. E rodava. E aí com essas limitações de agora, não. Mas naquela época, quando você ia para uma campanha, quando você terminava a campanha, você já sabia de todos os problemas que a comunidade tinha. Porque estava desde janeiro janeiro você andando, conversando com todo mundo, conversava com o professor,
conversava com o povo da saúde, você conversava com o povo, ia nas comunidades, então você já tinha um esboço do que você tinha que fazer quando você chegasse na prefeitura. E como toda cidade pequena, e Extremóis à época, a gente está falando de um Extremóis que ainda não tinha a ponte que Vilma fez. Sim, a gente está falando de um Extremóis de 18 mil habitantes, está falando de um Extremóis que não tinha sequer uma comarca. Sim, 24 anos atrás. Não tinha um juiz. Verdade. Então a gente falar de um município que era carente de tudo. Então quando nós chegamos, a gente começou, desde a campanha, como eu te falei, a ver quais eram os grandes problemas. Era a infraestrutura, saúde, educação e assistência social. Então você tinha que atacar logo na base esses aí. Então a gente pegava muita comunidade carente, de gente passando fome, passando necessidade, e a gente foi estruturar tudo isso. Fizemos um trabalho belíssimo na educação, de creche de tempo integral, a ensino fundamental, desde o primeiro ano, os 8 anos de gestão da gente. A gente dava transporte de qualidade, dava mochila, dava material escolar, fardamento e merenda. Então a gente entendia que com essas coisas todas a gente ia trazer o aluno para dentro da sala de aula. E isso foi um sucesso de uma forma tão esplendorosa que a gente tinha lá 560 alunos e quando nós terminamos nosso mandato de 2008, o município de Extremóis tinha 5.600 alunos na rede municipal de ensino. Muito bom. E aí a gente começou a sonhar com essas coisas e depois foi uma época que o governo federal instituiu o ensino à distância, que eram as universidades de ensino à distância. Aí eu digo, é aqui que a gente vai conseguir trazer uma universidade federal de qualidade e gratuita para Extremóis. E a gente fez. Levamos uma universidade, ela começou funcionando com 5 cursos. E aí, quando a gente saiu, no ano seguinte, as outras administrações não levaram isso a sério, não sei porquê, mas até hoje o município está sem essa universidade, que era uma universidade pelos 16 anos da época em que nós implantamos, no mínimo, se ainda tivesse só com os 5 cursos que nós tínhamos deixado, no mínimo era para estar formado lá 9.000 extremoisenses numa universidade federal, com diploma dado aqui pela reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas, infelizmente, isso parou, o ensino que a gente queria de tempo integral, hoje é uma realidade, o governo federal está começando a aplicar, e a gente está falando que há 16 anos a gente já trabalhava com escola de tempo integral, a gente já trabalhava com universidade de ensino à distância, mas aí isso é tudo coisa que a gente está planificando, e se Deus quiser, se der certo, vai pensar não tô nem, a gente não pode nem estar falando e nem estou prometendo, estou dizendo que é coisa que a gente tinha. Sim, claro. E que hoje está faltando, né? Para depois não dizer, está fazendo nada disso. Sonho é sonho. Eu estou só dizendo que a gente fazia lá. Quem não quer ter o que tinha e que hoje não tem. Sim, isso a gente vai falar mais. Deixa eu ler comentários aqui enquanto você come um queijinho. Gosta de queijo? Gosto. Pronto. Deixa eu ler os comentários aqui, já tem aqui. Maria Marciolina, boa tarde, Maria Marciolina, bem-vinda. Flávia Arruda, que está aqui, presente. Boa tarde, eita, entrevista massa. Valeu, Flávia Arruda, escritora que está aqui. Registrar a presença também de João Dantas, advogado, que é de Extremóis. Extremóis, João Dantas de Extremóis, de família de Extremóis. O avô foi prefeito lá. Exatamente, olha aí, os extremosenses aqui. E João Dantas é da IP Editora, que é apoiadora aqui do programa. E vai ter livro também aqui entregue. Antes de próximo comentário, registrar a presença de Maria Goretti, presidente da Samba, que é de Extremóis também. E que foi secretária de Cultura do nosso. A gente vai falar sobre isso. Fazia um trabalho fantástico lá na Cultura. Ela fez o trabalho, mas ela lhe deu muito trabalho, Nilton? Não deu, nunca me deu trabalho. Ela só me deu satisfação e alegria. A mim é o povo de Extremóis. Nilton. Goretti nunca lhe deu trabalho? Nunca. Tá certo, Nilton. Adélia Costa, presidente da SPVA. Adélia Costa, presidente da SPVA. Um dueto perfeito. Falta letras. Boa tarde, excelente projeto. Valeu, Adélia. Venha pra cá se puder. Carla Mendonça, boa noite, companheiros. Enilton me enche de orgulho. É muito bom estar do seu lado. Aí, bacana. Abraço, Carlinha. Valeu, Carla. Carlos Souza, poeta, boa noite. O projeto é interessante. Valeu, Carlos. Continua acompanhando. Leandro Soares, grande professor. Marcos Figueira. Grande professor Marcos Figueira, que você falou aqui. Sim. O eterno epicurista. Isso. É isso mesmo? Ele é epicurista?
Eita, um discípulo de Epicuro. Muita gente comentando, continua comentando aqui. Tem muita gente bacana aqui no Bardaus. Quem está no Bardaus pode fazer pergunta também, como Flávio Arruda. Hilton, vamos passar para o segundo mandato. Aí, de repente, você estava prefeito de novo. Como é que foi isso? A sensação, novamente, sou prefeito, tenho mais 4 anos. Desde o primeiro mandato, que a gente fazia política pública permanente, para que elas ficassem. Então, quando estava ali, do primeiro para o segundo mandato, foi quando começaram a construir a Ponte de Todos. Tinha 2 coisas grandes que iam mudar a vida do povo de Extremóis. Essa ponte, porque ia dar uma mobilidade e as pessoas passariam a viver em Extremóis, num lugar melhor que tem no Rio Grande do Norte se viver, é Extremóis. Passaria a viver em Extremóis com um custo infinitamente menor do que viver em Natal. E a outra era uma geração de emprego baseado no aeroporto, que também estava sendo feito, ali muito próximo de Extremóis, mais próximo de Extremóis do que qualquer município do Rio Grande do Norte, porque fica ali parede e meia com o comum. É verdade. Primeira comunidade nossa. E aí você tinha que preparar o povo. A gente fazia muitas reuniões, fazia reuniões muitas, bem, mas várias. E aí uma dessas reuniões, eu me lembro que o cara, o CEO da empresa que estava fazendo a ponte, disse: olha, teu município vai ser o município que mais vai crescer no Nordeste e no Brasil. Olha que coisa. Aí depois desse tempo da ponte, o que acontece? Extremóis é o primeiro município que mais cresceu nesse último censo no Nordeste e o terceiro que mais cresceu no Brasil. Se tivesse sequência do que a gente tinha começado, certeza que tinha sido o primeiro que mais tinha crescido no Brasil também. Então, a gente começou a preparar o município. Cada pancada que dava para interromper lá, a gente fazia uma coisa nova em Extremóis. A gente pensou em fazer a questão da universidade e ampliar esse curso, inclusive com o Marco Figueira. Eu tinha falado com ele, porque se eu tivesse um cara mestre, a gente já podia, inclusive, depois oferecer mestrado. Como o Marco era doutor, ele já era doutor, talvez pós-doutorado, ele disse: eu arrumo 5 caras da universidade para ir para lá. Ele se encantou, se empolgou com o projeto, e aí a gente não teve a sequência, mas preparamos o município na época, criamos o plano diretor. Foi o melhor plano diretor que foi feito no Rio Grande do Norte, foi o plano diretor de Extremóis. Foi um plano elaborado pela fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só de cara, doutor, pós-doutor, e a gente fez um projeto fantástico. Esse plano diretor, só para você ter ideia de como as coisas não tiveram sequência. Esse plano diretor, depois de 3 anos, ele era para ter sido revisado. E vai fazer agora 16, 17 anos que a gente fez o plano diretor, e a gente está falando em fazer um plano diretor, não, está falando em revisar um plano diretor. E ainda não revisaram o plano diretor de Extremóis. E isso é que eu digo, se a gente estivesse lá, tivesse feito a revisão no momento certo, depois daqueles 3 anos, você tinha criado mais oportunidade para as pessoas irem para lá, e esse plano diretor, hoje, tinha sido uma alavanca de desenvolvimento, como foi na nossa época. Aí você disse: mas em que o plano diretor impactou? Vou lhe dar um exemplo. Quando alguém queria fazer qualquer empreendimento em Extremóis, você ia, dava entrada aqui no IDEMA, passava 2 anos, 2 anos e meio, tinha que ter alguém com conhecimento para pedir para esse projeto andar, porque lá tinha uma pilha enorme de projetos que estavam na frente. Porque isso era o que? Era toda Grande Natal, inclusive Natal, que dependia do IDEMA. Isso. Aí teve um camarada que ele saiu, ele é diretor do IDEMA, eu chamei ele para ele ser secretário de Meio Ambiente Extremo, mas ele disse: tem uma coisa fantástica que você pode fazer. A gente faz um convênio com o IDEMA, cria aqui a secretaria e faz com que ela tenha engenheiro, arquiteto, um corpo técnico que a lei pede, e aí você passa a fazer no município de Extremóis as licenças que passam 2 anos lá. Isso. E a gente fez isso e todo mundo foi construir dentro de Extremóis. E aí foi aquele boom que a gente está vendo e o que é Extremóis hoje. Podia estar melhor ainda. E aí esse mesmo cara da ponte, ele disse um negócio fantástico, e eu estou tendo a oportunidade de dizer a vocês que estão nos assistindo, que você, se quiser ir morar lá em Extremóis, você vai ter uma informação fantástica que esse cara passou. Um dia a gente estava no escritório, ele disse: prefeito, o seu município, ele vai ter como desenvolver muito, porque dentro daquilo que eu falei, sim, você vai conseguir morar
num lugar que tem praia, que tem lagoa só o ano inteiro, com um custo 10 vezes menos do que morar aqui. Aí ele pegou um compasso e botou assim, no centro do projeto do desenho da ponte. Aí rodou esse compasso do Morro do Careca para o outro lado, e quando ele deu 180 graus, esse compasso bateu na praia de Pitangui. Você está vendo? Tanto faz o cara morar em Pitangui, como está no Morro do Careca. A proximidade que ele tem para chegar em Natal é a mesma. Nossa. Então, isso é uma informação que muita gente não tem. Isso. Mas a gente ainda encontra muita coisa boa em Extremóis, muita coisa para desenvolver. E você que está pensando em morar em beira de praia, você está pensando em ter uma vida tranquila, pode vir para Extremóis, que Extremóis é bom, é acolhedora. Está desse jeito aí, não está legal, mas vai melhorar e vai ficar bom. Opa, vamos falar mais sobre isso? Tem mais comentários, produção? Hã? Tá pipocando. É? Então, fazer pergunta aqui, depois a gente vai para as perguntas aqui. E Nilton, aí você terminou o segundo mandato, aí como é que foi você, de repente, não sou mais prefeito? Mas se você me permite, claro. A gente falou muito em educação, sim, mas a gente não falou ainda na cultura. Sim, vamos falar. Porque a gente fez um trabalho fantástico. Aí envolve nossa amiga Gorete, Maria Gorete aqui. E nós fizemos um trabalho fantástico. Nós criamos olhou assustado aqui. Se acalme, Gorete. Criamos a fundação. Hã? O quê? Você vai estar me acusando, vou lhe pegar lá fora. Eu? Não falei nada. Vamos falar sobre o trabalho de Gorete na cultura e o trabalho da cultura de maneira geral. Como é que foi, Nilton? O trabalho era um trabalho voltado primeiro para fortalecer todos os grupos culturais que tinha dentro do município. Por isso que eu digo, quando a gente fez a Fundação de Cultura, agora tinha muito cuidado de a gente procurar valorizar os artistas da terra. É claro que é bom você fazer show e trazer um cara de fora que vai lá e cobra 500 mil, 800 mil. E aí o cara passa 2 horas, 3 horas, vai-se embora e no outro dia tudo continua do mesmo jeito lá. E a gente não fazia isso. A gente preferia valorizar, preferia fortalecer a cultura local e a gente fazia nas comunidades as festas. Sim. Todas as festas que tinha de padroeiro, todas as festas que tinha de comemorações, todas elas eram realizadas nas comunidades. E a gente fazia, por exemplo, na época dessa de São João, fazia, agora tinha nas comunidades, ajeitava todo mundo, cada um fazia as apresentações na comunidade, depois a gente fazia uma grande festa de encerramento no único ginásio poliesportivo que tem lá, que ainda foi feito por a gente, e depois disso ninguém fez mais nada. Então a gente tinha esse trabalho, tinha esse olhar diferenciado para a cultura, que infelizmente, a despeito das outras coisas também, tudo foi ficando para trás. Mas eu queria dar uma pincelada rápida do que a gente fez também na saúde. Quando nós chegamos em Extremóis, a saúde de Extremóis só tinha um médico. Um médico. O município de 18 mil habitantes só era assistido por um médico. Então nós criamos uma medicina preventiva que era na época os PSF. Aquela turma que tinha médico, dentista, enfermeiro e um agente comunitário de saúde para levar para as comunidades. E a gente implantou 15 equipes de PSF à época. Então a gente não tinha muito problema de sufoco na saúde, porque a gente fazia uma medicina preventiva muito boa. Porque o PSF é preventivo, ele nasceu era preventivo. Isso. A ideia era essa. Da família. Isso. A filosofia do PSF é essa, você fazer a medicina preventiva para evitar que o cara esteja adoecendo e superlotando e estrangulando a saúde do município. Então a gente fez isso aí e, pasme, depois de 16 anos, uma comunidade que tinha 18, 20 mil habitantes, hoje está com 70 mil, não tem nem 15 equipes, está com 3 equipes de PSF. Aí você imagina que hoje falta tudo nas unidades, você não tem médico, você não tem enfermeiro, você não tem dentista, você não tem remédio. Na época da gente, a gente fazia a consulta, o médico fazia, passava a receita e ele saía, ia direto para a farmácia para receber o medicamento. Já recebia tudo lá. Então, esse tipo de saúde que a gente fazia, hoje Extremóis, hoje não. Já da gestão passada eu fiz um projeto e entreguei ao ex-prefeito Joás, que no meu escritório, não cobrei nada, só vai para Brasília, pega isso aqui e vai pedir uma UPA para Extremóis, porque já passava de 55 mil habitantes. E aí nem foi ele e nem foi a prefeita atual. E a gente já está perdendo de ter uma UPA lá que desafogaria muito, muito o sistema de saúde do município. Mas continua lá e a gente não tem muito o que fazer até chegar o ano que vem,
tentar mudar essas coisas que estão por lá e que, infelizmente, quem paga é a sociedade, quem paga é, sobretudo, as pessoas mais carentes e as mais pobres, que não têm uma assistência de qualidade na saúde, não tem na educação. Para você ter uma ideia, a gente deixou o município com quase 6 mil alunos, também está com 70, e agora que tem 7 mil alunos na rede municipal. E o que é mais vergonhoso, 1/3 desses alunos, as aulas ainda não começaram, porque 3 escolas grandes estão em reforma. Então, essas coisas que dói, que a gente lamenta e sofre, mas existe aí a possibilidade de se mudar, já tem eleição, e aí o povo vai saber escolher o que é melhor para ele, o que foi, o que deve ser. Perfeito. Estamos aqui com Enilton Trindade, advogado, filósofo, pré-candidato a prefeito de Extremóis. Tem perguntas aqui, registrar aqui a presença de Suelda Amorim e Marli, da Cachaçaria Amorim, que é apoiador do projeto, Mara Cosma aqui também, grande abraço. Registrar aqui que, brincadeiras à parte, Gorete é presidente da Samba, Sociedade dos Amigos e Amigas do Beco da Lama. Além de ser uma grande amiga, tem um trabalho maravilhoso aqui no Beco da Lama. Grande abraço para Gorete. E tem perguntas e comentários aqui. Josias Oliveira, a Rocha Enilton Trindade. Aí, Josias, aí, meu irmão, meu amigo, um abraço. Aí, a Rocha, a Carla Mendonça. Enilton foi o melhor gestor que já passou em Extremóis e voltará a fazer o povo de Extremóis sorrir novamente. Obrigado. Pense num bate-papo bom. Até eu queria estar aí. Ué, venha, Carla, tá aqui. Tem mesa ainda, tá? Venha pra cá. Raspe. Neto Roberto. Tamo juntos, meu prefeito. Valeu, Obrigado, Neto. irmão. Mara Marconila, de novo. Saudade da melhor merenda escolar. Olha aí. Senhor Nila, gente fina. Ele foi diretora de escola, ela está dizendo isso que ela sabe como era. Opa. A época era diretora de escola lá e merenda sabia como era. boa, era? Mas de qualidade. Não tinha negócio de pelanca de carne, não. Era comida de qualidade, as pessoas se alimentavam e comiam na hora que chegava e comiam na hora de ir embora. Porque a merenda, às vezes, a pessoa... Nem todo mundo, mas às vezes depende da merenda, né? Depende, é fundamental. É uma falta de sensibilidade de não entender que alguns alunos... É a alimentação básica do Outro dia, estudante. eu estava falando aqui para você que eu estudei a minha vida toda em escola pública. E na época que eu estudei, não tinha merenda, não. E então, quando você faz um projeto para a educação, eu não faço isso porque eu li no manual, porque eu vi num documentário, não. Eu digo isso e faço isso porque foi o que eu vivi. Eu sabia da dificuldade que você tinha de sair mal alimentado para uma escola, e aí você não aprende, você não consegue aprender. Não consegue. Você não consegue Com fome botar. ninguém consegue. Você não ouvir, faz. professor. Existe, é científico isso. Se você não consome 1.100 calorias, você é incapaz de botar alguma coisa para dentro da sua cabeça. Então, a gente tinha essa preocupação. A gente tinha a consciência de que tinha que alimentar bem para que aquele aluno pudesse aprender. E ele fazia 2 merendas. E os projetos aí, o governo federal está com um projeto fantástico agora das escolas de tempo integral. E o meu projeto sempre foi escola integral, sempre. Porque via o que Darcy Ribeiro pensava com o Anísio Terceiro lá na Bahia, sabia que sem você fazer a escola de tempo integral, a escola acaba sendo uma enganação, porque a escola que é feita hoje no Brasil, ela não é uma escola feita para o povo, ela não é uma escola feita para o trabalhador, ela é uma escola feita para o classe média. Porque você o menino vai para a escola de manhã e você imagina que quando o professor passa o dever de casa, ele tem um professor em casa para ensinar e não tem. Então é por isso que a escola de tempo integral, ela tem que existir. E é por isso que a gente sempre trabalhou um projeto de escola de tempo integral para que a mãe e o pai pudessem sair para trabalhar e que o filho não precisasse sair para casa à tarde e ele voltar com a frustração do outro dia sem ter feito o dever de casa. Então essa escola é uma realidade hoje. O governo federal já começou a implantar no Brasil essas escolas e aí cabe a quem for governante e buscar fazer os projetos que vêm. Essa coisa de dizer, é porque é Lula, é porque é Bolsonaro, eu não vi, não trouxe, isso é mentira. Eu fui prefeito com 2 presidentes de república diferentes. Eu fui prefeito com Fernando Henrique Cardoso e depois fui prefeito com Lula. Eu nunca deixei
de trazer absolutamente nada do governo federal para o município de Extremóis por conta de cor partidária. Sempre tudo que eu fiz, todos os projetos que eu fiz e fui buscar em Brasília, nós tivemos êxito. Então, vamos parar de enganar a população e dizer que não está trazendo as coisas porque é do governo Lula e porque votou em Bolsonaro. Não existe não. Você não está trazendo, quem não está trazendo é porque não tem gestão, não sabe fazer os projetos e não sabe buscar os recursos, porque isso é recurso, esses recursos são recursos do governo federal. E esse recurso, ele não é carimbado, é recurso institucional, de política pública do governo federal. Você fez um projeto, o dinheiro vem. Então vamos parar com esse papo, que independente, eu fui prefeito com 2 presidentes diferentes e nunca perdi nenhum projeto por conta de filiação e de cor partidária. Excelente registro, excelente depoimento. Respondido aqui então a questão. E Galdino, é isso mesmo? É. Bom demais esse bate-papo. Valeu, Galdino. Galdino. Marcelo Silva, o melhor gestor que existiu de cultura em Extremóis. Olha aí, referente a você e a Maria Gorete. Abel Faria, de novo, o pastor dos cursos, os pastores de Extremóis estão com Enilton. Olha aí. Pastor Abel, um abraço. Opa! Pastor Abel, eu recomendo aos 26 professores e 3.500 alunos dos cursos a seguir Enilton. Poxa, que bacana. E aqui eu já li os outros? Não li não. Já li. A Rocha Enilton já li. Enilton, tem mais? Aí? Pronto. Haja comentário. Enilton, enquanto não vem comentário, excelente depoimento. A gente vai voltar para questões de gestão. Eu tenho curiosidade. Mas aí, como jornalista, eu quero saber quando deixou de ser prefeito. E agora? Continua acompanhando a política de Extremóis? Passou a advogar? Como é que foi o Enilton depois de deixar de ser prefeito? Eu voltei para advogar. Na época eu era procurador aqui da Câmara Municipal de Natal. Voltei para a Câmara, que também tinha escritório de advocacia, voltei para advogar, que sempre foi minha grande paixão. As 3 grandes paixões da vida, né, que eu sempre teve assim, no campo dos estudos, no campo foi advogar, filosofar e política. Mas eu faço como Darcy Ribeiro. O que você gostava mesmo de fazer, Darcy Ribeiro? Você gosta mesmo de namorar. Darcy Ribeiro, o cara veio comigo, Darcy, você foi ministro, foi senador. Eu já ia perguntar. Trabalhou no negócio com o índio, que fora, você foi. O que você gostou de fazer? Minha filha gostava mesmo era de namorar. Uma paixão, você também passou por muitos romances e muita coisa boa. Uma paixão bem vivida, um relacionamento bem vivido, um casamento bem vivido. Sim. Os filhos é o que a gente pode ter e levar de melhor nas nossas vidas. Então, o amor sempre em primeiro lugar. O amor às pessoas, as que você está conhecendo, as que você já conheceu, aos seus familiares, a gente que estudou com você, a gente, enfim, da rua, daqui do Bardalho, que você conhece todo dia. Eu acho que a gente tem sempre que fazer isso. Procurar interagir, procurar amar, procurar ser amigo, ser acolhedor, sentir o que as pessoas estão passando. Eu tinha uma frase que eu gosto muito, de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara dizia que você só podia chamar alguém de irmão quando você fosse capaz de sentir a dor dele, né? Então isso é uma coisa muito bacana. E foi nesse negócio que eu fui para Extremóis e nunca saí de lá. Porque a gente fez política pública séria. Sim. A gente fez um trabalho fantástico na ação social de erradicação de casa de taipa. Nós conseguimos fazer 1.100 casas em Extremóis. Nós não deixamos uma única casa de taipa em Extremóis. Então isso você passa a sentir uma satisfação, não do dever cumprido, porque a gente está sempre a serviço de Deus, para estar prestando serviço, para estar procurando ajudar um e a outro, mas foi uma coisa da qual eu sinto muito prazer de ter conseguido erradicar casa de taipa em Extremóis. E aí a gente tinha
um programa, já que a gente está falando aqui, nessa questão da assistência social, sim, a gente tinha um programa do governo federal que, na época do Fernando Henrique, de novo, trabalhei com os dois presidentes. Na época do Fernando Henrique era mais acadêmico, aquela coisa burocrática, e aí era o Bolsa Escola. Você só recebia o benefício se o menino estivesse na escola. Isso. Mas isso era uma coisa, por um lado, aquela coisa que a gente falou no começo de fazer a lei, que às vezes a lei nem sempre é muito justa. Isso. Você tinha que botar o menino na escola. Mas na maioria desses municípios não era o caso de Extremóis. O menino ia para a escola como se ele não tinha o meio de transporte de chegar lá. Aí acabava excluindo o programa. Aí quando foi no governo Lula, acabou com isso, passou a ser Bolsa Família, e aí colocou todo mundo. Que aí incluiu vacinação, lá incluiu escolar, todo mundo. Sim. Lá incluiu todo mundo. E aí, quando chegou para o Bolsa Família, ainda havia um problema. Porque tinha muita gente que não tinha documento. E aí esses eram os excluídos dos excluídos. Os excluídos. E aí nós fizemos um programa no município de complementação alimentar. A gente pegou, cadastrou essas pessoas que não tinham documento, e enquanto a gente foi providenciar a documentação para todos eles, para botar no programa do governo federal, a gente dava um sacolão e também dava um bujão de gás. Por que dava um bujão de gás? Porque num trabalho conjunto, aí vem de novo a medicina preventiva, um trabalho conjunto com os agentes de saúde, com os PSF, com os médicos PSF, a gente começou a detectar que estava chegando muita criança com catarro, escorrendo, e muito cansado para fazer nebulização nos postos, e muitos idosos também com bronquite. E aí, o que foi que eles foram a campo e constataram? É que essas pessoas, por não ter condição, não tinham como comprar um bujão de gás e cozinhava na lenha. E aí, quando cozinhava na lenha, aquela fumaça. Enchia os brônquios, tinha todo mundo, todo dia tinha menino e tinha velho indo para o hospital e para posto de saúde. Aí a gente fez um programa de bujão de gás e todas as famílias foram contempladas. Aí você resolve uma questão de saúde pública, porque você desafoga esse povo que estava todo dia. Uma questão tão simples, né? Simples demais. Simples. O problema é esse. Bujão de gás. O problema é que naquela época nem tinha muito dinheiro, mas tinha gestão. E hoje tem muito dinheiro e não tem gestão. Nossa. Vamos falar sobre isso tudo. Estamos aqui no programa Conversa de Botequim. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Quem quiser, Nossa, já tem pergunta aqui. Quem quiser vir aqui, Expedito Assis, poeta, artista plástico, aportando aqui no Bardalos. Bem-vindo, Expedito. E quem quiser fazer pergunta pelo Facebook, faz, que a Nilton responde aqui na medida do possível, ou dá um oi, dá um olá, enfim. Nilton, fala um pouquinho sobre Extremóis. Nem todo mundo que está assistindo a gente conhece Extremóis. Tem gente que está assistindo a gente que é de outros estados. Extremóis é a terra do grude, Extremóis tem um potencial turístico imenso. Fala um pouquinho disso de Extremóis. Eu converso muito com Gorete sobre Extremóis. Obrigado. Converso muito com Gorete sobre Extremóis. Obrigado. Fala do potencial imenso que talvez não tenha sido tão explorado, né? Principalmente nesses tempos de redes sociais. Por exemplo, eu sigo um monte de páginas online de Pipa, de São Miguel do Gostoso, de Bahia Formosa. Fala sobre o potencial de Extremóis, Nilton. É mais questão, infelizmente, não é, aquilo que falei, não é falando de ninguém, é problema de gestão mesmo. Quando a gente estava na prefeitura, aqui teve um congresso nacional de turismo, aqui no Centro de Convenções. E aí foi feito um questionário e perguntando quais eram os destinos do Nordeste que todo aquele povo do Brasil todo, sim, qual eram os destinos do Nordeste que eles mais procuravam e os que ainda não tinham ido, nas comunidades onde eles estavam, nos estados, nas cidades, enfim, que eles tinham vontade de conhecer. Primeiro lugar, a Praia de Genipabu, depois Fernando de Noronha. Olha só, nossa. Primeiro Genipabu, depois Fernando de Noronha. Aqui foi gravado infinidade de novelas. Sim. Aqui a gente tem, não é mas porque tem duna, tem areia, água, de todo canto, não tem não. A gente está dizendo que o pôr do sol mais bonito do mundo é o de Extremóis, é lá em cima da duna de Genipabu.
E aí você vai lá e pode tirar foto em qualquer lugar do mundo. O mais bonito é o de lá mesmo. E não é porque a gente é de lá, não. E registrar que Genipabu é Extremóis. Muita gente Genipabu acha que Genipabu é é Natal. gente... Não é Natal. Genipabu é Extremóis. A gente tinha muito problema porque quando ia essas feiras internacionais, os caras eram acostumados a botar Genipabu lá embaixo, Natal é RN. Eu disse, eu não aceito não. Você vai botar Extremóis. Não, mas isso aqui é porque é uma tradição. Não tem nenhuma tradição não, meu. Você vai botar aqui Extremóis. E eu só aceitava que fizesse os folders da praia de Genipabu, da praia de Santa Rita, de Ridinha Nova, de Barra do Rio, de Graçandu e de Pitangui, se todas elas levassem o nome de Extremóis lá no pezinho do folder, no rodapé. Eu nunca aceitei que eles fizessem diferente disso. Mas a gente tinha um projeto fantástico de fazer ali, começando lá na praia de Ridinha Nova e passando ali por Santa Rita, e indo com um calçadão aonde fosse permitido pela legislação, por conta dessa coisa de meio ambiente, até a praia de Pitangui, até a última praia nossa. Começamos, ainda fizemos na Ridinha Nova, foi aí quando a gente saiu da gestão, e esse projeto não teve sequência. Mas são praias fantásticas, todas elas, desde Ridinha Nova, Santa Rita, você chega a Genipabu, Barra do Rio, Graçandu e Pitangui. Eu posso dizer, sem medo de errar, são as praias mais bonitas do litoral do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. E a gente começou a fazer um projeto muito bom de trazer geração de emprego e a gente fez, combinado e conversado com a comunidade, um projeto, começamos com esse projeto por ser a praia de maior visitação na época, e eles davam prioridade, não fui eu que escolhi, foi o Ministério do Turismo que escolheu. A gente fez um projeto fantástico de fazer lá uns quiosques, todo organizado, uma praça para evento, para apresentações, e só para você ter ideia de como as coisas não andaram depois da gente. Eu deixei esse projeto pronto, feito por esse mesmo pessoal da Universidade Federal, discutido com a comunidade de Genipabu, e quem é de lá, quem é da nossa época, sabe que eu estou dizendo é verdade. E esse projeto ficou pronto, o dinheiro na conta, era só o gestor que me sucedeu dar a ordem de serviço para que isso fosse feito. E esse projeto demorou 16 anos. E só foi feito agora, e só botaram para funcionar, e está lá pela metade, porque o Ministério Público obrigou, deu um prazo para que a atual gestão botasse para funcionar. Então as coisas não andam em Extremóis por conta disso. As belezas naturais, não tem nenhum estado que tenha as belezas que a gente tem. Sem falar que é em cima de Natal. Você vai para Pipa, você tem que passar o dia todo em Pipa, você chega aqui de noite, mas se você quiser só ir fazer um passeio, eu não digo mais nem dos dromedários, que já, por falta de apoio, por falta de incentivo, já não tem, foram olha só, transferidos. Minha amiga Cleide, a minha solidariedade, o meu respeito, sei de como foi importante o trabalho que você desenvolveu no município de Extremóis, muito importante. Você oportunizou que a gente fosse capa de revistas internacionais, oportunizou. Tem um livro de um camarada, os lugares que eu quero conhecer antes de morrer. Um dos lugares que esse cara fala é a praia de Genipabu. Então você oportunizou isso, trouxe muita novela, trouxe muito final de novela para ali. Eu acho que foi o Clone, que tinha um negócio de uns camelos, não assisto muito novela, e aí, como era muito caro a Rede Globo ir lá para aquele meio de mundo onde tinha os dromedários, foi filmado ali, em Extremóis. Então, o que fizeram com o Cleide? Não me ajudaram, não procuraram o Cleide para... Fizeram agora uma feira internacional em Portugal e não levaram o Cleide com os dromedários. Então, é o que eu falo para você. O turismo de Extremóis, ele não desenvolve por falta de gestão, por falta de interesse público. Mas na hora que está um gestor comprometido com o povo, comprometido com o turismo, comprometido, sobretudo com as pessoas que moram lá. Eu estava conversando ontem com os bugueiros, o cara me disse que o último prefeito, ele está falando de 16 anos, que regulamentou a vida dos bugueiros e deu as credenciais, foi a gente. Então você veja que um negócio que daí tem 16, 17 anos que a gente fez o credenciamento e regulamentou a vida dos bugueiros e eles não são ouvidos, não são assistidos por nada. Então a tristeza do turismo é isso, é falta de gestão, porque beleza natural
não tem nenhum município no Brasil que tenha as belezas naturais que o nosso município tem. E o município é bonito mesmo. Lindo. Bonito mesmo. Agora ele está dizendo aqui, agora está dizendo, diga que é feio. Eu vou dizer não. Um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Ticiane Azevedo, parabéns, prefeitão. Vamos, mais perguntas. Ticiane, obrigado. Tá aqui. Ticiane faz um trabalho fantástico lá da agricultura familiar. Opa! Parabéns. Ajuda muito os agricultores. Parabéns, Ticiane. Marcelo Silva, a cultura precisa ser fortalecida novamente. Valorização da cultura já. E é isso, professor Marcelo. Valeu, Marcelo. Carla Mendonça. Carla tá presente hoje. Como mulher negra, mãe, trabalhadora, militante da Secretaria de Mulheres, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e de candidata a vereadora do mesmo, tenho uma enorme satisfação em saber que estou do lado de um pré-candidato a prefeito que irá lutar pelo bem das comunidades carentes e das pessoas mais vulneráveis. Isso. Opa, trabalho é esse mesmo. Valeu, Carla. Bom depoimento aqui. Continua presente aqui. Valeu. Matheus André. Parabéns, meu prefeito. Valeu, Matheus. Matheus, irmão. Abraço. Kelly Cristiane Silva Moura. Enilton, homem de visão que trabalha para construir bases sólidas para o desenvolvimento do município de Extremóis. Mas os projetos não foram dados continuidade. É aquilo que você falou. Então estamos com essa oportunidade nas nossas mãos. Meus queridos munícipes, estejam atentos. Parabéns, Enilton. E obrigada por disponibilizar novamente e trabalhar novamente pelo nosso município. Valeu. Continua acompanhando aqui. Professora Nice Paula. Uma pergunta. Qual a sua opinião sobre essa previdência? Sem concurso fica difícil, não é mesmo? Sobre a previdência, eu já pedi para que o Sindicato dos Professores oportunizasse uma reunião. Porque o que está acontecendo hoje com os professores de Extremóis é uma coisa que estão assassinando a Previdência. Como não fizeram durante esse tempo os concursos, hoje a maioria dos professores de Extremóis, eles são de escolas particulares, para que pudessem os alunos serem matriculados, porque o município não construiu. Na nossa época nós construímos 5 escolas, nós fizemos 96 salas de aula. Extremóis está com 70 mil habitantes, não fizeram 30. Nós fizemos 96. Então, hoje o que acontece? Voltando aqui à questão dos professores. A Previdência deixa de recolher, porque esses professores que ensinam na rede particular, eles não contribuem. É um processo que você tem de contrato que a prefeitura tem com a rede particular. Esse contrato que eles têm com a rede particular, esses professores não contribuem para a previdência do município. Sim. E depois teve uma coisa daí de um seletivo, que esse seletivo, você também não contribui, porque o piso do salário dos professores, eles não pagam nem a metade desse piso. Então, como você não faz concurso, você não está recebendo as contribuições para o Caixa da Previdência e já você vai ter não só os professores, mas os funcionários do município de Extremóis se aposentando e sem caixa para poder pagar. Como é que você faz? Como é que você mantém o sistema de previdência? Você faz concurso e aqueles novos funcionários, eles vão retroalimentando o sistema financeiro da Previdência. Como não está entrando dinheiro, a gente não sabe no futuro como é que essas pessoas que estão se aposentando hoje vão receber os proventos da aposentadoria. Então essa é uma preocupação que eu acho sim que os professores, sobretudo os professores, deveriam ir ter uma conversa com a prefeita, porque na minha época exigia-se muito, pedia muito, faziam muita discussão para que a gente fizesse concurso e nós fizemos os concursos que tinha que fazer. E eu acho que tem que ter concurso, porque no seletivo a gente não sabe qual é a forma de você botar e você analisar esses processos. Eu estava conversando com um amigo meu de Santa Rita, ele falou que tem uma pessoa lá que fez esse seletivo, esse cara tem 4 graduações, ele fez o seletivo e não passou. Nossa. E tem gente que está terminando pedagogia e está dentro. Então, era melhor que a gente fizesse o concurso, porque aí acabava com esse tipo de questionamento. Eu não estou dizendo porque eu não conheço qual é o critério de se fazer essa seleção. Sim. Mas,
se a gente fizesse o concurso, evitava desse tipo de comentário e que o município não ganha com isso. A gente sabe que isso é uma coisa muito ruim, muito danosa e vamos fazer concurso. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer concurso, você qualifica as pessoas, nós sempre fizemos e tem que ser feito concurso. Eu não sei porquê, esse tempo todo, ninguém fez concurso e fica nessa coisa de botar seletivo, nessa coisa de contratar, escola particular, e aí acaba você deixando para trás um problema seríssimo de caixa na previdência do município. Perfeito. Respondido, professora Anice Paula, valeu a pergunta. Uma questão matemática, né, Nilton? Muito bem situado. Maria Gorete, que está aqui, que é de Extremóis. A merenda tinha participação dos pequenos produtores de Extremóis. Bem registrado. Foi a vez das grudeiras do centro. As marisqueiras de Pitangui. Foi isso mesmo? Era, como todo projeto nosso, ele era voltado para atender as comunidades. A gente tinha na agricultura familiar, nas pessoas que produziam o grude, o marisco, que produzia a banana, a batata, o inhame, a macaxeira, a gente fazia questão de que esses alimentos fossem comprados no município de Extremóis. Inclusive o da merenda escolar. Era comprado dentro do município e aí as pessoas sabiam quem era que entregava a merenda. Não tinha perigo de entregar pelanca dizendo que era carne de primeira, porque eram pessoas do município de Extremóis que faziam essas entregas. Então esse tipo de problema, nos 8 anos de gestão, a gente não tinha, porque comprava tudo no município e tudo de muito boa qualidade. Muito bem registrado. Carla Mendonça, Carla de novo aqui. Hoje, infelizmente, nós mulheres de Extremóis estamos passando por um índice de violência doméstica muito alto. E, infelizmente, não temos uma delegacia específica para nos atender. Quando vamos para a delegacia, ainda passamos por constrangimento, tentando nos colocar a culpa. Qual a sua visão sobre essa pauta? Benito, mesmo sabendo que a delegacia da mulher é questão estadual, não é questão municipal. Mas qual é a sua opinião sobre essa pauta? Eu acho que independente de ser uma questão estadual, federal ou municipal, o município ele tem que fazer a parte dele. E eu nunca esperei por uma política pública federal, uma política pública estadual, para fazer o que eu achava que é a obrigação do município, não. Não existe proibição nenhuma da gente pegar e organizar dentro do município uma delegacia especializada dentro do que já existe hoje. Não que você... Criaram, por exemplo, agora a Secretaria da Mulher. Prefeita, mulher, pedia para ser prefeita, que é a primeira prefeita mulher do município de Extremóis. Criaram a Delegacia da Mulher no último ano da gestão. E vieram nomear a secretária da Secretaria da Mulher agora nesse mês. Então, para você ter uma ideia do interesse, quando não existe, e de você fazer uma política pública séria. Você tem como, nós, com muito prazer, com muita satisfação, nós criamos a Guarda Municipal do município de Extremóis, que, por sinal, muito pouco valorizada, e é um dos salários mais baixos do Rio Grande do Norte. A Guarda Municipal podia ter, dentro do seu organograma, uma parte destinada à questão da mulher. Sim. Porque tem lá mulheres que são da Guarda Municipal. Aí você vai dizer, a Guarda Municipal, ela serve só para fazer guarda dos prédios públicos. Não é isso mais não. A Guarda Municipal hoje tem um valor fundamental no município. Se ele serve para vigiar prédio público, ele serve muito mais para cuidar das pessoas. Então, é nesse estender, nesse olhar diferenciado, que a Guarda Municipal pode fazer um trabalho fantástico de contenção, de prevenção nessa violência doméstica. E a violência doméstica hoje, ela está acentuada porque Extremóis era para ter hoje, no mínimo, 100 agentes comunitários de saúde, que são eles que estão na comunidade, no dia a dia, sabendo o que acontece na casa de cada pessoa. E o que acontece hoje em Extremóis é que praticamente os agentes comunitários de saúde trabalham em uma situação precaríssima, converso com todos eles, e o que era para ter 100 agentes comunitários de saúde trabalhando, interagindo com o PSF, interagindo com a Guarda Municipal, interagindo com a Secretaria de Ação Social, tudo isso
está parado, está abandonado e tem pouco mais de 30 agentes comunitários de saúde que não dá para chegar na ponta, para chegar na casa das pessoas, sobretudo as mais carentes e as mais sofridas, que passam por esse tipo de constrangimento e da violência sexual. Perfeito, bem registrado. Enilton, respondido aqui. Abel Farias. Enilton, comente sobre o projeto com jovens referente ao esporte. Tem projeto? O que pretende fazer contra o transporte público? E a falta de água nos bairros? O Abel resolveu perguntar um monte de coisa. Vamos lá. Calma, Abel. Calma, Abel. Calma, Abel. Abel acelerado. Esporte, transporte público e falta de água nos bairros. Tem uma pergunta aqui, o jovem como um todo. Pronto. O Abel tá que tá. Vamos Primeiro, lá. Abel, como a gente está em pré-campanha, eu não posso dizer não, o que vou fazer. O que eu posso dizer, que a lei me permite, é dizer o que a gente fez e o que tinha e que hoje não tem, que está abandonado. Se a gente for pegar a questão do jovem, a gente começou a trabalhar com o jovem dentro de Extremóis desde ele criança. A preocupação nossa é com o jovem desde a creche, da pré-infância, que a gente tinha escola de tempo integral lá no Manaim. Depois a gente tinha um programa fantástico, que era o PET, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Depois as escolas de qualidade do ensino fundamental. E depois a Universidade Federal, que está tudo largado e tudo abandonado. Para a geração de emprego, a gente tinha um centro de formação profissional na entrada de Extremóis, onde hoje é o CRAS. Aquilo ali foi um recurso que a gente conseguiu, de novo, não depende de presidente da República, é política institucional do governo federal. A gente, com todo o recurso, fez um prédio de 400 metros quadrados para atender os jovens e adultos de Extremóis, fazendo cursos periódicos. E nós diplomamos e qualificamos mais de 3.500 jovens numa população de 20 mil habitantes. E esse foi fechado, hoje serve, está com desvio, está servindo para o CRAS, não forma mais ninguém, não tem curso profissionalizante, mas o que Extremóis precisa, e aí é política pública de novo, uma ETFERN, como eu estudei aqui, que hoje é Instituto Federal o nome, Extremóis já era para ter um, e não tem porque ninguém vai atrás. Bem registrado, já não tem porque não vai atrás. Extremóis, o único estádio de futebol que tem Extremóis, e o projeto era fazer um na área rural e outro na área de praia. O único estádio de futebol que tem no município é um estádio que a gente fez e que estava abandonado. Passou 4 anos, um povo botando lá a vaca para pastar dentro, na administração passada. E agora passaram mais 4 anos para mudar uma grama. Então faz 8 anos e um botou uma vaca e mais 4 anos. Um botou vaca, depois o outro tirou a vaca e passou 4 anos para botar uma grama num estádio de futebol que a gente fez, com arquibancada, com vestiário, com portaria, com bilheteria. E o ginásio de esporte que a gente fez era poliesportivo. Ele servia para a prática do esporte e servia também para todos os eventos que até hoje, seja missa, seja festival de quadrilha, seja jogar bola, basquete, esse ginásio é poliesportivo. Ele serve para festa e serve também para a prática do esporte. Então, com relação ao jovem, o nosso trabalho foi nesse sentido. Tem que se fazer um teatro, Extremóis era para ter um teatro, não tem. Hoje tem verba no governo federal, você não precisa tirar um tostão do município de Extremóis para fazer esse teatro. Faz o projeto, é simples. Você não precisa fazer planta, gastar com arquiteto, gastar com engenheiro, não. Faz só um projeto solicitando, falando das capacidades, falando da quantidade de habitantes, do jeito que vem uma UPA, porque passou de 55 mil, você faz um grande teatro em Extremóis, porque tem esses projetos prontos no governo federal. Você faz um ofício, bota para lá e aí o teatro vem. A outra coisa que ele falou aí... Peraí, vamos lá. Público, Não, biblioteca ele não falou, não. Aí é você a biblioteca, ele fala em biblioteca, a biblioteca que tem o nome... Não, Gorete está falando de biblioteca e o Abel falou em transporte público. e a falta de água nos bairros. Isso, bem lembrado, Natália. Falta de água nos bairros, biblioteca e transporte público. A falta de água nos bairros, isso é uma vergonha, porque, de novo, que você faz só um projeto, um ofício e o recurso vem. Nós fizemos, lá atrás, a maior caixa d'água que tinha em Extremóis era de 40, 50 mil litros para atender
o conjunto Estrela do Mar de Extremóis. Nós fizemos 2 projetos de caixa d'água para fazer reservatório. Um no centro de Extremóis, ali por trás do Alto Extremóis, quem é de Extremóis sabe, e outro na entrada de Pitangui. Isso era para ter armazenado e não ter problema de faltar água em Extremóis, mesmo hoje com 70 mil habitantes, e a gente fez quando tinha 20 mil habitantes, aproximadamente perto de 1 milhão de metros d'água nesses 2 reservatórios. Um era de 450 e outro de 400. E esses reservatórios, o de Pitangui, eu fiz uma matéria lá mostrando que estava sem manutenção e trabalhando precariamente, e o de Extremóis, que fica atrás de Estrela do Mar, eu não sei porquê, até hoje está lá e não tem uma gota d'água dentro. Nossa. Aí você não tem reservatório, e quando tem qualquer problema nas bombas do SAAI, quando tem qualquer problema, porque é ligado direto na rede, lá não tem reservatório, quando tem qualquer problema, aí você tem problema de abastecimento. Quem não tem uma caixa d'água em casa, fica sem água. E o grande problema de falta de água de Extremóis, um município que de Extremóis é tirado água para Seramirim, de Extremóis é tirado água para Natal, é inadmissível que um município, talvez o que tem o maior volume de água no estado do Rio Grande do Norte, as pessoas tenham problema de falta de água única e exclusivamente por falta de gestão. Nossa! Estamos aqui com o Enilton Trindade. Transporte, rapaz. Ah, transporte, faltou transporte. E biblioteca. Que eu fui citar. Vamos lá, item por item, calma. Transporte. Aí transporte eu presumo, transporte intermunicipal entre os bairros. Não, desculpa. O transporte entre os bairros do município e também o transporte intermunicipal, o que liga Natal a Extremóis. Quando nós fomos prefeitos, tinha um problema que só atendia ao município de Extremóis, falando do município de 18 mil habitantes. Atendia naquela época, era a empresa Guanabara. Eu fiz uma reunião com eles e alguns pontos do município eles diziam, nós não temos condição de atender. E aí, eu peguei, credenciei os loteiros, credenciei o pessoal das vans, e esse problema de transporte naquela época nós resolvemos. Hoje, o problema de transporte público em Extremóis, repito também por falta de gestão, é um caos. Quem mora em Extremóis sabe o que eu estou dizendo. As pessoas vão morar em Extremóis, e ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que disse que tem que se levantar de 4 horas da manhã para pegar um ônibus que vem para Natal, mas antes ela tem que vir com um loteiro para o centro de Extremóis para poder se deslocar. Você tem um problema seríssimo das pessoas que trabalham em Natal, que chegam à noite ali no terminal ferroviário, e você chega lá e sai para aquelas comunidades de Extremóis, ali no entorno do centro, Irã, Malvina, Iraque, quilômetro 23, Alto da Bela Vista, você vai a pé, porque não tem um único transporte para que essas pessoas possam se locomover. Então a gente tem que pensar no transporte público de qualidade. É o maior problema hoje que Extremóis enfrenta, e pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Se naquela época a gente tinha solução, se naquela época a gente resolvia, hoje não se resolve, porque, voltando sempre ao mesmo ponto, não existe gestão no município de Extremóis. Registrado aqui então. Produção, Aglio, quanto tempo? 1 hora? 1 hora aqui, passou voando o tempo. Eu tinha mais um monte de perguntas para fazer, mas vou fazer mais algumas. Mas deixa eu falar dos apoiadores aqui. A gente tem o apoio da IP Editora, que tem um livro aqui. Vou pedir para o editor da editora, João Dantas da IP, oferecer um livro. Prefeito João Dantas. Boa, irmão. João, vem bater a foto. João Dantas da IP Editora, com o livro As Flávias que Habitam em Mim, da pedagoga e escritora Flávia Arruda, que já foi entrevistada aqui no Conversa de Botequim. Obrigado, João. E temos aqui também da Cachaçaria Amorim, que é apoiadora, uma cachaça. Sueldo, quer vir aqui, por gentileza? Bora. Por favor. Sueldo Amorim, da Cachaçaria Amorim, prestigiando aqui ao nosso entrevistado. A melhor cachaçaria, uma cachaça, opa, obrigado. Oferecimento aqui
Cachaçaria Parabéns, Morinha. cachaça já bebi, de muito boa qualidade. Opa, que é apoiadora do programa. Conhecer a cachaçaria, que é aqui na Vamos galeria, sim. viu? Vamos lá marcar conhecer. com serva pra gente ir lá. Cachaçaria Vamos sim. Amorim, aqui no Vamos sim. centro de Natal. Diga, Gorete. De quem? Não chegou. Peraí, deixa eu ver. Chegou aqui. Gorete não está aqui. Tá. Tem muito comentário? Querem me passar mais alguns pra... Tem muito comentário, Newton. Vamos escolher... A gente responde Não, depois. vamos... Se não der tempo aí, a Querem gente escolher 3 ou responde. 4 pra também não ficar... Pra também... Não, a gente já tem 1h15, mas vamos mais 3 ou 4 comentários. O comentário de Atena, mais uns 3 ou 4. Pra também dar satisfação, né? As pessoas estão E comentando. o que não der pra gente responder aqui, se tiver como aí, a gente responde depois. Se Vamos. tiver aí como a gente chegar, a gente responde. Nilton, enquanto isso, a produção está nos comentários, eu vou perguntando. Nilton, eu tenho 30 anos de cobertura política. Já entrevistei muito político, já entrevistei políticos mais de gabinete, por exemplo. Já entrevistei políticos povão, por exemplo. Eu vou dar um exemplo agora de alguém que não está mais aqui entre nós, Vilma de Faria. Vilma era muito povão. Eu já fui numa matéria com Vilma no Natal Shopping há muito tempo, há 20, 25 anos, todo mundo falava com Vilma de Faria. Nilton, tudo isso para dizer que parece que tem políticos que gostam de verdade do povo, independente de partido, e tem políticos que são mais de bastidores, o que não quer dizer que não sejam bons políticos. Você gosta do povo, não é, Nilton? Você gosta de beber, eu já lhe encontrei em bares, até sem querer. Você gosta de lanchonete, bar, restaurante, conversar. Fala sobre isso, sobre esse contato direto com as pessoas. Eu gosto de rua, gosto de povo. Você sabe, vez por outra eu estou por aqui. Não venho mais porque tenho muitas coisas para fazer no dia seguinte, mas gosto muito gosto demais de povo, gosto de noite. E eu tive essa convivência aí com a professora Vilma por dois motivos. Primeiro, no começo da nossa entrevista, que a gente estava falando aqui, você perguntando como foi o meu começo na advocacia. Então, o meu começo na advocacia foi lá com Herbert Spencer, e foi numa época em que ele estava se relacionando com Vilma de Dona Faria, Vilma, que era prefeita de Natal. Isso. Então, nessa época, eu comecei a ter uma proximidade que eu não tinha. A minha relação política sempre foi mais, naquela época, com Garibaldi Alves, o pai de Garibaldi Filho, lá de Pedavilino, que ele sempre fez política lá. Garibaldi pai. Garibaldi pai, que ele não gostava de chamar ele de Garibaldi velho, não. Ah, mas todo mundo chamava. Garibaldi, depois Garibaldi Filho, depois Walter. E depois, nisso também, convivi muito tempo com Geraldo Melo, porque fui casado com Renata, filha dele, teve 2 filhos e tinha uma relação fraterna, muito boa com ele, aprendi muita coisa também com o Geraldo, e com o Vilma por conta dessa relação que eu trabalhava com o Herbert, e ele era muito recatado e a gente saía muito juntos. Na época eu era casado ainda com a minha primeira esposa, com a Ana Lídia, e a gente ia muito para Porto Mirim, com a granja que ele tinha em Macaíba, e a gente tinha essa convivência com o Vilma. Uma coisa que eu acho fantástico em Vilma, Vilma tinha 2 coisas que no meu entender, é uma visão muito pessoal. Ela tinha 2 coisas que para mim era fantástica. Primeiro, uma capacidade enorme de ouvir. Vilma ouvia. Ela chegava para conversar com alguém, ela escutava o que você falava. E não era aquele negócio de botar o ouvido meu moco para o povo ouvir, não. Ela ouvia com os 2 ouvidos mesmo. E procurava tirar lições daquilo. Então, o aprendizado, a política que a professora Vilma fez foi a política de rua, a política aprendida na rua. E a outra coisa que Vilma tinha, e aí toda a classe política sabe do que eu estou falando, e não é querendo menosprezar ninguém, Dona Vilma tinha uma coragem pessoal para o enfrentamento político que poucas pessoas que eu conheci na vida têm. Ela não tinha medo de enfrentar, ela não tinha medo de disputar. Talvez porque
ela foi, no meu entender, a pessoa mais desapegada aos cargos. Vilma lutou numa campanha perdida de governador, mas quando ela foi para a luta, tanto fazia ser governadora como perder. Aquilo era uma coisa menor. O projeto dela era ser governadora. E eu me lembro que uma vez, uma disputa, eu acho que com o Fernando Freire, que ela disputou, e a gente estava em Caicó. Estava com o Geraldo Melo e a gente tinha ido para a casa de seu Manuel Torres. E aí a gente, Geraldo era muito amigo de Manuel Torres, o senador era muito amigo dele, e a gente foi jantar na casa dele. Aí a coisa da sapiência do Ciro Doense, de Nato Maria, essa galera. Aí ele vai e pergunta, Geraldo pergunta, Manuel, o que você acha aí dessa campanha de Fernando Freire e Vilma? Aí ele disse, Geraldo, aí essa candidatura, essa eleição está sendo disputada num candidato a governador e uma mulher que quer ser governadora. Então Vilma, quando ia para um projeto, ela ia porque ela acreditava. Porque ia para cima. E eu guardo muita coisa boa da relação de amizade fraterna. Outro dia, 2 dias, completou 7 anos do falecimento dela, e Cíntia, filha dela, fez um comentário lá, dizendo que ela fazia muita falta, e só ela e Deus sabia da saudade que sentia. E eu fiz lá um comentário embaixo, disse, não é só você que sente saudade dela não, todos nós sentimos. Era uma mulher fantástica, uma mulher desprendida e corajosa. Era assim que eu via Dona Vilma, e sinto dela uma saudade gostosa. Era muito amiga nossa, e aonde ela estiver, ela vai estar vendo aqui os elogios e deve estar muito feliz aonde ela está, sabendo dos elogios que o povo do Rio Grande do Norte faz, merecidamente, a mulher que ela foi. Dona Vilma era muito, muito, muito inteligente, era muito perspicaz, e tinha coisas assim da vida de Dona Vilma. Até hoje, você pega na política do Rio Grande do Norte, é o único prefeito de Natal que fez sucessor. Sim, exatamente. Só Vilma. Só viu. Depois ninguém. Carlos Eduardo entrou para a política, e um mas era vice dela. começou com 5%, que era algo Tinoco. 5%. Então, e quando a gente... Eu sei porque eu participei da campanha de Alto Tinoco, eu estava lá, eu trabalhava com Eva Dispensa, e quando nós começamos a campanha de Alto, disse, não, isso aí Alto não vai para canto nenhum, não. Eu disse, não, vamos aqui que vai dar certo. Vai. E acabou dando certo. Eu lembro disso. E infelizmente depois tiveram lá os problemas dela com Aldo, mas também ela tem esse poder fantástico de recuperação. Perdeu uma campanha depois, em 94, para o governo do Estado, depois veio ser prefeito, governador, e o resto é história. Eu corroboro suas palavras, eu tive a honra e o privilégio de entrevistar Vilma de Faria. Vilma nasceu para a política, era fantástica. E a campanha que você falou, ela conseguiu vencer de Fernando Freire, que era o vice-governador e tinha um apoio. Não, ele era governador. Tentando reeleição, isso, porque Garibaldi saiu para o Senado. Senado. E venceu Fernando Bezerra, que tinha sido ministro. Assim, Fernando Bezerra, que tinha sido ministro, grande senador, e à época o Fernando Bezerra era um dos políticos que mais, que mais trouxe recursos e benefícios para o Rio Grande do Norte. O senador Fernando Bezerra foi um grande senador. É uma pena que tenha deixado a política tão cedo, faz falta. Um grande senador, um homem público, corretíssimo. Meu abraço aí para o senador Fernando Bezerra. A gente tinha grande nome, independente do que tenha mudado, mas a gente tinha grande nome na política naquela época. Você tinha Zé Agripino, você tinha Fernando Bezerra, Garibaldi Filho mesmo, Filho. Né? Geraldo Melo. Que apoiou Fernando Freire. Geraldo Melo, então a gente tinha uma turma boa na política do Rio Grande do Norte. A própria Vilma, uma turma boa mesmo. Foi um privilégio ter entrevistado alguns desses. Foi uma época boa. E haja pergunta. Nossa, e o tempo está passando aqui, mas vamos para perguntas. Atena Ramos. A gestão de Enilton à frente da prefeitura. A prefeitura foi destaque de forma notável pela eficiência, inovação e compromisso com o bem-estar da população. Comente sobre a Casa de Inclusão para as Mulheres. Tem duas coisas que Extremóis precisa e tem que ser feito independente de quem for o gestor. A gente precisa ter uma casa de inclusão para as mulheres, de violência ou não, de violência doméstica ou não, e também um abrigo. Tem pessoas hoje que
que em situação de rua, em Extremóis, que estão em completo abandono. Tem um hoje que mora numa quadra de esporte que está abandonada lá em Extremóis, e graças a Deus tem lá um lugar e um espaço que quem limpou foi Gorete e Atena, para que ele pudesse viver e morar lá. E não já morreu de fome e de necessidade, porque Gorete e Atena todo dia vai deixar eu comer para esse senhor. Não é obrigação dos moradores de Extremóis, não é obrigação do povo de Extremóis, isso é uma política pública, é obrigação do município. Então é uma coisa que precisa, uma coisa necessária e que tem que ter, independente de quem seja a gestão. Repito, a gente não pode estar falando aqui o que vai fazer, o que pode fazer, porque isso seria infringir a legislação eleitoral. Mas independente de quem vá ser prefeito de Extremóis, é necessário e é obrigatório que se faça essas casas de inclusão, não só para as mulheres, mas para as pessoas idosas, pessoas em situação de rua, situação de abandono, porque é uma necessidade que o município tem. Perfeito. E uma última pergunta aqui, que é justamente de Gorete. Qual a sua perspectiva sobre as condições das pessoas de religiões de matriz africanas no município? Nós, nesse período de pré-campanha, a gente tem conversado com todas as comunidades. A gente precisa e é importante que a gente assuma posições. Eu sempre fui um homem de posições, eu não tenho um negócio de me esconder, de não dizer as coisas que eu sinto, de ficar por trás de uma parede para não sair de uma foto. Eu não tenho nada disso. Então o preconceito que existe ainda com as religiões de matriz africana, a gente precisa quebrar, a gente precisa superar. E aí, quem pode fazer isso juntamente com as comunidades é o poder público. E às vezes o poder público vai lá para angariar voto, para querer apoio, mas na hora de dizer, na hora de se comprometer, na hora de mostrar a cara e dizer nós estamos aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um projeto fantástico, aí todo mundo desaparece. Eu não desapareço não, eu tenho muito interesse de fazer um trabalho. Esses trabalhos a gente encontra, por exemplo, no Comum, o Babamel, que eu tive lá com o Gorete, na casa dele, faz um projeto social fantástico e vários outros centros que a gente pode chegar e pegar e fazer trabalho nas comunidades. Então, teve um problema na comunidade, se for algum lugar que possa ser atendido, partindo de uma estrutura onde funcione esses projetos de matriz africana, eu não vou ter problema nenhum de fazer lá, seja creche, seja posto de saúde, qualquer coisa que for para falar, qualquer coisa que for para resolver a vida do povo de Extremóis, a gente vai ter dentro. Qualquer coisa que for para falar sobre Deus, a gente vai estar dentro também. Perfeito. E registrando aqui em nome da equipe que o Estado é laico e que todas as religiões merecem respeito. Todas, sem exceção. E nós já estamos com 1h e 20, 30... Esse programa tem que ser 3 horas. Eu queria eu. 1h30. 1h30, mas vamos ter que liberar o palco para o show de Edia Alves. Daqui a pouco, Edia Alves, no Arraiá do Bardalos. Então nós vamos encerrar o programa. Eu quero registrar aqui... Hã? Peraí, calma agora. Calma. Registrar aqui que o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e contamos com o apoio logístico de Lula Belmont e toda a equipe do Bardalos, Lili, Luiz, todo o pessoal aqui. Agradecer a todo mundo aqui que está no Bardalos, agradecer aos nossos apoiadores. Nós temos apoio de Anoreg, Adurne, Sindlimp, Sindipetro, Sinmed, Cachaçaria Amorim, IP Editora, Max Meio e Professor Carlos Silvestre. Enilton Trindade, suas considerações finais pra gente. Por mim eu ficava até 11 da noite, mas a gente vai ter que liberar o palco, vai ter show. Eu não vou tirar o forró também. Eu não vou tirar o forró de Edia Alves daqui do pessoal também, né? Suas considerações finais, Enilton. Você disse que por você a gente ficava até meia-noite, a gente vai ficar, só não vai dessa vez. Mas eu queria primeiro dizer a você que a gente, por conta do programa, a gente tinha muita coisa para falar. Sim. Da questão da cultura, do que tinha, e das coisas novas que foram aparecendo. Hoje tem no governo federal
tem um projeto fantástico de você fazer o pedido lá, um ofício, e você ter um teatro para 5 mil pessoas. Olha que coisa bacana, até 5 mil pessoas. Você poder fazer esse teatro e voltar a ter as coisas que tinha. Não estou prometendo nada para frente, é as coisas que a gente tinha. A gente tinha escola de arte, a gente tinha escola de capoeira, a gente tinha uma banda de música, que é um dos grandes orgulhos nossos, que nós fizemos, e até hoje tem grandes músicos tocando nas bandas aí, nesses forrós, nesse São João, e todas essas coisas que a gente fazia. Vamos voltar com banda com flauta doce, vamos voltar com violão, com todas aquelas coisas que a gente tinha dentro da nossa escola de música, lá quando a gente fez a Fundação Guajiru de Cultura. Então, agradecer a você, agradecer a Lula pela oportunidade e o carinho, como você nos recebeu aqui, você é um amigo antigo. Eu queria muito ainda ter falado de outro cabo que eu queria bem, queria não, que eu quero, que ele está aí no plano espiritual, não morreu, está vivo. Era do seu pai, do padre Zé Luiz, que era um cara que eu queria muito, muito bem. Tenho todos os livros dele, como tenho os seus. E era um cara com quem eu aprendi muita coisa. Muito novinho, eu ia ali para a calçada do Café São Luís e passava tardes e tardes escutando o bom papo do padre Zé Luiz. E agradecer aqui, agradecer aos seus patrocinadores, agradecer a nosso Lula e dizer que foi muito proveitoso, foi agradável. Infelizmente o tempo é curto, mas aí depois, quando passar a campanha, passar a eleição, a gente volta para falar mais de política, de filosofia, falar de vida, falar das coisas. E agradeço novamente, um abraço para todos que nos assistiram e fiquem com Deus. Obrigado, Nilton Trindade. Uma salva de palmas para Nilton Trindade. Um abraço a todos e todas que assistiram. Lembrando que quem pegou o programa começado é só ir lá no Facebook, clicar lá no começo e assiste, porque o programa fica gravado. Até mais, até o próximo Conversa de Botequim.